Fala galera, vamos aqui para a nossa maratona de Salmos e o último estudo que está para entrar no sistema é o Salmo de número 16 ao Salmo de número 20. E eu queria trazer aqui para vocês o Salmo de número 20, que é um salmo muito singular, muito específico do rei Davi. Nesse salmo, Davi se comporta como um rei. Davi, ele traz a natureza e ele traz a essência de rei nesse salmo. É muito curioso porque na maioria dos salmos, dos 73 salmos escritos por Davi, ele se vê como um filho, como um servo e como um adorador do Senhor. Mas nesse salmo aqui, ele se trata como rei. Interessante, né? Sendo ele rei, ele poderia se tratar como rei na maioria dos salmos, mas não, ele faz o contrário. Ele se coloca na posição mais humilde, mais baixa na maioria dos cânticos que ele escreveu, salmos, e nesse aqui, especificamente nesse, ele se trata como rei. Vamos lá. O verso 1 diz que o nome do Deus de Jacó te proteja. Para Davi desejar proteção do Deus de Jacó é porque ele estava sem proteção. Quero lembrar aqui a você que Davi ele foi perseguido pelo seu filho Absalão. Davi ele também foi apedrejado por um homem chamado Simei, que não gostava dele, que o amaldiçoou. E ele, como rei, podendo afrontar Simei, não. Ele disse que se essa afronta, se essa desonra vinha do Senhor, caberia a ele suportar. Mas ele precisava de proteção de Deus. Davi, ele estava em uma caverna de Adulão, ali com homens amargurados e endividados, e precisava da proteção do Senhor para treinar toda aquela equipe. Então Davi ele inicia esse salmo pedindo a proteção do Deus de Jacó, porque ele se colocava em inúmeros riscos, inúmeras emboscadas. Davi, pelas madrugadas, nas caladas da noite, Davi se escondia em cavernas, em covas, se colocava em lugares onde não poderia ser achado pelos seus inimigos. No verso 2 ele diz: envie socorro desde o seu santuário. Ele sabia que o Senhor poderia enviar socorro para ele. Nos momentos de angústia, de dificuldade, ele recorria a Deus. Sabia que Deus poderia trazer socorro para ele. E no verso 3, Davi fala que ele deveria lembrar-se de todas as suas ofertas e dos seus holocaustos. Davi era alguém que entendia muito de ofertas. Davi, em certo momento, que a Bíblia diz que ele deixou seu coração ser inflamado por Satanás, ele faz um censo, uma contagem em Israel. Por que Deus não se agradou dessa contagem? Porque Davi deveria ser guiado totalmente pelo Senhor, não confiando na força do seu braço. A partir do momento que ele contasse os 200, 300, sei lá, talvez 400 mil guerreiros em Israel, quando ele achasse o número, ele poderia dizer: eu tenho tantos guerreiros, eu consegui, eu conquistei. E Deus não gostou disso. Deus queria formar um governo teocrático. Na verdade, se nós olharmos para a linha do tempo dos reis, até ali houve o governo teocrático, onde Deus governava, onde Deus era aquele que dava sua voz e governava. De Saul para frente, nós vemos um governo monárquico, um governo onde um único homem governa ouvindo a voz de Deus. Mas Deus gostaria de governar através do rei. E melhor ainda, Deus gostaria de governar sem a figura de um rei. Porque quando o povo pede para que Saul seja levantado, Deus fala: não é a mim que eles estão rejeitando, Samuel. A mim e o Senhor que eles estão rejeitando. Por isso eles estão pedindo para eles sobre si um rei, para se tornar como as outras nações. Nesse salmo, Davi, no verso 4, continua dizendo: que ele dê de acordo com o desejo do teu coração. É um perigo quando nós pegamos esse versículo isolado numa caixinha de promessas, ou abrimos a Bíblia e pegamos isolado. Que ele dê tudo aquilo que o teu coração deseja, é o que está dizendo. Para Davi dizer isso, ele estava no centro da vontade de Deus. Davi, ele estava cumprindo a vontade de Deus. Ele era um servo segundo o coração de Deus. Por isso, tudo que ele ia pedir de acordo com a vontade de Deus. Nas palavras
do apóstolo Tiago diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Então, se nós pedimos de acordo com a vontade de Deus, que Ele venha conceder o desejo do nosso coração. No verso B do versículo 4 ainda do Salmo 20, diz que Ele cumpra todo o seu plano. Deus tem um plano escrito para mim e para você desde a presciência. O que é presciência? Antes das coisas existirem, Deus já tinha esse plano escrito. Antes mesmo de nós sermos o fruto de um relacionamento dos nossos pais e sermos formados no ventre da nossa mãe, antes disso, Deus já tinha um plano. Ele falou isso para Jeremias. Eu te conheci antes do ventre da tua mãe. O verso 5, Davi fala que se alegraria pela salvação de Deus. Davi, ele não fala que se alegra pelo ouro e pela prata, pelos carros e cavalos, pelas guerras vencidas, pelos inimigos abatidos, pelos reinos conquistados. Davi fala que ele vai se alegrar pela salvação. Palavras do Novo Testamento, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Então a alegria deve estar em nós termos o nosso nome escrito no livro da vida. Verso 6. Aqui Davi, então, ele trata a si mesmo como rei, dizendo: agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido. Na maioria dos momentos ele se trata como pássaro, Salmo 11, um pássaro que quer subir as montanhas. Salmo 23, ele se trata como uma ovelha, dizendo que o Senhor é o pastor dele, o nosso pastor, e nada nos faltará. Ele se trata como alguém que se coloca debaixo da proteção do Senhor, como um filho, como uma criança, como um necessitado, mas aqui ele se chama a si mesmo de ungido do Senhor. Davi, ele diz que Deus salva o seu ungido. Salva do quê? Dos muitos perigos. E o Senhor ungiu a cada um de nós com óleo de alegria, ungiu a cada um de nós com esperança, ungiu a cada um de nós, nos tocou com o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Verso 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Carros, não confunda com carros automóveis, né? Carros, ele está falando de carros de guerra. Nos dias de Davi, era comum usar carros de guerra, bigas, cavalos, flecheiros, homens que manejavam espada nas mãos, para entrar nas guerras. E ele fala, alguns confiam no número de carros, bigas, cavalos de guerra para entrar na guerra. Alguns dizem, entraremos com 100 cavalos, com 200 cavalos, com 50 carros de guerra e vamos vencer essa guerra. Mas Davi fala, alguns confiam nesse tipo de palavra, que com o número de carros de guerra, com a força dos cavalos de guerra, ganharão. Mas não, nós nos alegraremos e faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Davi, ele, em certo momento, teve autoridade para dizer isso, porque quando Golias o afrontou, o gigante, ele veio com espadas, com arcos, com flechas, com lanças. E ele mesmo fala, tu vens contra mim com espadas, escudos e varapaus, mas eu vou contra ti em nome do Senhor nosso Deus. Davi, ele fez menção do nome do Senhor no momento mais difícil da sua vida. Um menino, um rapaz contra um gigante. Ele fez menção do Senhor estando em desvantagem e o Senhor fez com que ele vencesse a batalha. Verso 8. Alguns se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos em pé. Por que alguns se encurvam e caem? Eles caem porque decidem ficar caídos, decidem ficar prostrados. Mas aqueles que caem e se levantam em nome do Senhor e falam, não vou ficar prostrado para essa tristeza, para essa depressão, para esse medo, para esse cansaço, para essa dúvida. Eu vou me manter em pé porque o Senhor me coloca em pé. Estes sim se colocam em pé. E quando Deus quer falar algo específico para alguém, a Bíblia diz que ele usa o termo levanta-te. Vou citar aqui o exemplo de Ezequiel, capítulo 2. Quando Deus vai falar com o profeta Ezequiel, ele diz, levanta-te, filho do homem, e eu falarei contigo. Então, nós nos levantamos na força do Senhor. Verso 9, o último verso, Davi diz, salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei quando clamarmos.
Então aqui esse é um salmo real. Davi provavelmente estava passando por muitas angústias, por muitas batalhas contra outros reinos, contra outros povos, e ele lembrou da sua autoridade de rei naquele momento. Que nós possamos distinguir o momento que somos filhos, clamarmos ao nosso Pai como filhos, o momento que temos que servir como servos, clamar a Deus como servos, no momento que nós temos que usar nossa autoridade, a autoridade que Deus nos delegou, nós devemos clamar a Deus com essa autoridade. Devemos saber exatamente a que papel usar em cada momento que deve ser usado. Aprendamos com Davi, que sentindo-se na pele de rei, clamou como um rei, sentindo-se na pele de uma ovelha do bom pastor, Jesus Cristo clamou como ovelha. Saibamos a exercer, a clamar e a buscar nossa autoridade de acordo com aquilo que ela foi nos liberada. Deus nos abençoe.